Então, esse exercício da palavra, né, esse exercício de contar situações, é um elemento de vida. É aquilo que nos dá a esperança, né, de atravessar todo um dia, adormecer e no outro dia iniciar novamente a vida. Mesmo sob risco. Agora com você, Bárbara. Bem, a Bárbara, ela tem uma relação muito interessante com as palavras. E a Bárbara pode contar um pouquinho da história dela também, né? Assim como Sherazade, né? Porque a Bárbara é cantora também. Pode cantar também. Canta! Então, um pouquinho da sua história e canta pra gente. Cantar não vou poder não, gente. Mas a minha história é uma história de risco às vezes, sabe? Desde muito cedo eu tive que começar a trabalhar muito cedo, eu perdi meu pai cedo, enfim, eu acho que alguns já podem ter passado por isso também. Então eu tive que começar a trabalhar muito cedo, para ajudar em casa também. E riscos que eu falo assim, são atitudes que a gente tem que tomar, igual Sherazade, ela não tinha medo, sabe? Ela corria o risco, mas essa é a questão do risco positivo. Então você não deixa ele dominar. A partir do momento que o risco te domina, o medo de alguma coisa dominar você, o medo, por exemplo, vocês estão tão sério agora. No primeiro, né? Daqui 2 anos vocês vão entrar no vestibular, né, gente? Bonitinho, não? Enfim, daqui 2 anos vocês vão fazer o vestibular, então assim, o medo de não passar, ou o medo de uma reprovação, isso nunca pode dominar na cabeça de vocês. Então vocês têm que sempre estar prosseguindo. E essa também começou a minha história com a música, que eu formei e fui trabalhar com música, eu estudo música desde os 16 anos. Eu nem vou falar a minha idade, mas tem muito tempo já. Eu estudo música e dei aula de música também. Ainda dou aula de música também. Aí, enfim, o que a gente não pode deixar de mensagem para vocês é que o risco ele pode ser algo positivo. Mas vocês têm que aprender a olhar a positividade do risco. Ele pode ser algo que vai trazer um benefício para você, não só a questão, né? A gente pensa, pular de... Quem acha que é um risco pular de paraquedas? Quem acha? Não acho. Mas o que você perde? Você pode morrer, mas o que você perde? A sensação de adrenalina que você deixou de sentir. Ou seja, você tem 2 coisas. Você pode correr o risco e sentir adrenalina, ou você pode não correr o risco e não saber como que foi aquilo ali. Ou seja, tudo você tem que pensar no pós e no contra. Quem aqui sabe que fumar, você corre o risco de adquirir um câncer de pulmão? Todo mundo já viu isso já? Ou seja, você pode correr o risco de fumar e adquirir o câncer de pulmão, como você pode correr o risco de não fumar e continuar saudável, mas também não vai saber que gosto que tem o cigarro. Tudo é um risco, você tem que aprender. Não, e nem precisa, com certeza. Pensando na sua saúde, eu estou falando que todo risco tem 2 lados, que a gente tem que aprender é conviver com isso. E voltando a minha vida de novo, eu corri o risco, né, de não começar a faculdade cedo, foi o que eu fiz, eu optei pela música. E depois que eu vim estudar, mais tarde, aí eu passei na Federal, hoje eu estudo no FMG. E agora eu fiquei 2 anos. Aí eu fiquei 2 anos fora da música, totalmente. Em 2000 eu passei no vestibular em 2009. 2007 para 2008, vocês já ouviram falar do Saulo Laranjeira, do SBT, o programa Arrumação? Não? Não é do SBT, não sei nem quem vê programas Rede Minas. do SBT. Aí nós fizemos aquela arrumação, viajamos Minas Gerais inteiro, fazendo shows e tal. E esse ano, na semana passada, a minha banda ganhou o Festival de Música de Samará. A gente ganhou o primeiro lugar no festival. E agora que a gente está voltando a tocar, então assim, tá bem no início, sabe? Eu fiquei praticamente 3 anos longe da música, totalmente. Aí agora é que a gente está retomando.
A música surgiu para mim, eu tinha uns 14 anos de idade. E foi a minha mãe que começou a fazer aula de teclado. Aí ela comprou um teclado, fez um mês de aula de teclado. Aí meu irmão apaixonou pelo teclado, começou a estudar música, nele comecei a estudar, eu descobri que eu cantava, né, nessas brincadeiras em casa. Porque até então nem cantava nem no banheiro. E eu nem tenho hábito de cantar no banheiro, de ficar cantando em casa, não tenho hábito mesmo. Aí descobrimos assim, eu era até de um coro numa igreja e tal. Foi aí que eu me descobri cantando. E vim trabalhar mesmo com música depois dos 18 anos. Eu vou pegar o e-mail da turma de vocês e vou mandar bonitinho. Não todos bem mesmo. A condição, hein? O nome da minha banda, pra vocês procurarem lá depois, Soul das Gerais. Soul do ritmo soul, né? S-O-U-L. S-O-U-L. Aí no meu Facebook também vocês vão ver lá, Bárbara Ranelori, com H. Dá pra vocês me acharem. Ô, gente, é tão nervoso de cantar pros amigos assim, não do nada? É sim. É igual falar no microfone. Eu tô tão acostumada a fazer shows, olha que fala canto assim, né? Eu canto som, samba, assim. Deixa eu pensar aqui, eu vou cantar uma música pra vocês, gente. Mas vai ser só um pedacinho, gente. Aí pra cantar junto, aí cantar uma internacional, então não. A música da Mariah Carey, o nome da música é Hero. Justamente, porque até quando tem vida na minha cabeça. Essa música fala, gente, de um herói, e é de um herói que existe dentro de você. Então você não pode deixar ninguém apagar seus sonhos, apagar os seus ideais, apagar suas vontades. E vocês não permitem que ninguém faça isso. Você tem um sonho, vai atrás dele, vai realizar. Tá? Não deixa ninguém colocar vocês para trás, não. Porque existe esse herói dentro de vocês. Mas tá muito alto o microfone. Ô, gente, vai ser só um pedacinho. Ai, que vergonha. There's a hero. If you look inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. There's the answer. If you return to your soul, and the soul don't let you know, remain away.
Bem, o que nós podemos fechar, né, concluindo aqui o nosso encontro? Quais são as palavras que vêm na cabeça de vocês para que possamos encerrando esse nosso encontro aqui? Era justamente a experiência, eu não sabia que o Brant ia fazer isso comigo, mas essa experiência aqui pra mim foi um risco, porque se me tentar assim, do nada, eu travo. Então assim, eu tô com a mão suando e... Sério? Pois é, então isso é um risco positivo, porque senão não teria, né, me expressado para vocês e a gente se conhecido mais. Então foi um risco gostoso.